O Arquivo Histórico FG tem o objetivo sempre de trazer conteúdo para você, fatos verídicos relacionados a relatos da biografia de celebridades famosas e conhecidas nacionalmente, artistas da música sertaneja e da música popular brasileira e gospel e outros que já terminaram as suas carreiras na trajetória de suas vidas por esta terra. Vamos recordar estes ícones que fizeram parte da nossa cultura brasileira. Inscreva-se e siga-me, curte e compartilhe. Na sequência do vídeo, vamos relatar a biografia desta personalidade da imagem aqui na tela. Boemia, aqui me tem de regresso e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever. Nelson Gonçalves, nome artístico de Antônio Gonçalves Sobral, nasceu em Santana do Livramento no dia 21 de junho do ano de 1919. Foi um cantor e compositor brasileiro, terceiro maior vendedor de discos da história do Brasil, com mais de 75 milhões de cópias vendidas. Fica atrás apenas de Roberto Carlos, com mais de 120 milhões, e Tonico e Tinoco, com aproximadamente 150 milhões. Seu maior sucesso foi a canção A Volta do Boêmio. Nasceu no interior do Rio Grande do Sul, mas mudou-se com seus pais portugueses de Lisboa para o estado de São Paulo, no bairro do Brás. Quando criança, Nelson era levado para as praças e feiras pelo seu pai, que precisava sustentar a família. E para isso, além de fazer outros serviços, fingia-se de cego e tocava violino, enquanto Nelson cantava, agradando as pessoas que passavam pelo local e ganhando gorjetas. Sua família era muito humilde e por isso Nelson teve que abandonar os estudos no início de sua adolescência para ajudar o pai a sustentar o lar. Nelson foi jornaleiro, mecânico, engraxate, polidor e tamanqueiro, querendo ganhar mais dinheiro e seguir uma profissão. Nelson se inscreveu em concursos de luta e venceu, tornando-se lutador de boxe na categoria peso médio, recebendo aos 16 anos de idade o título de campeão paulista de luta. Após o prêmio, só ficou mais um ano lutando, pois queria investir em seu sonho de infância, ser artista, cantor. Mesmo com o apelido de Metralha, por causa da gagueira, Nelson tomou coragem e não se deixou levar pelos preconceitos e decidiu ser cantor. Após deixar os ringues de luta, em uma de suas primeiras bandas, teve como baterista Joaquim Silva Torres. Foi reprovado 2 vezes no programa de calouros de Aurélio Campos. Finalmente foi admitido na rádio PRA5, mas dispensado logo depois. Nesta época, em 1939, Nelson tinha 20 anos de idade. Casou-se com sua noiva, Elvira Mola. Com Elvira, teve um casal de filhos, Nelson Ramos Gonçalves Filho e Margarete Mola Ramos Gonçalves. Sem emprego, trabalhava como garçom no bar do seu irmão, na Avenida São João. Neste mesmo ano, Nelson seguiu para o Rio de Janeiro com a sua esposa, onde trilhou mais uma vez o caminho dos programas de calouros. Foi reprovado novamente na maioria deles, inclusive no programa de Ari Barroso, que o aconselhou a desistir.
Em 1941, Nelson conseguiu gravar um disco de 78 rotações, que foi bem recebido pelo público. Passou a crooner do Cassino Copacabana, do Hotel Copacabana Palace, e assinou contrato com a Rádio Mairique Veiga, iniciando uma carreira de ídolo do rádio nas décadas de 40 e 50, da escola dos grandes discípulos de Orlando Silva e Francisco Alves. Alguns de seus grandes sucessos dos anos 40 foram Maria Bethânia, Capiba, Normalista, Benedito Lacerda, Davi Nasser, Caminhemos, de Erivaldo Martins, Renúncia, de Roberto Martins, Mário Rossi e muitos outros. Maiores ainda foram os êxitos na década de 50, que inclui Última Seresta, Adelino Moreira, Sebastião Santana, Meu Vício é Você e a emblemática A Volta do Boêmio, ambas de Adelino Moreira. No final dos anos 40, o casamento de Nelson com Elvira estava abalado por muitas brigas conjugais devido aos ciúmes. Logo após o divórcio com Elvira, Nelson conhece Lourdinha Bittencourt, substituta da cantora Dalva de Oliveira, no Trio de Ouro. Os dois se apaixonaram e, após alguns anos de namoro, casam-se em 1952. O casal passou os primeiros anos em lua de mel e não pensavam em ter filhos, já que Lourdinha era muito vaidosa com o corpo, e apesar de ser apenas 4 anos mais nova do que Nelson, se considerava jovem demais para ter filhos. Apesar da felicidade no início do casamento, com os anos, a união foi se deteriorando e o casamento durou até 1959, quando Lourdinha pediu o divórcio devido às traições de Nelson Gonçalves. No início da década de 1960, Nelson conheceu Maria Luísa da Silva e começaram a namorar. Em poucos anos noivaram. Em 1965, casaram-se. O casal teve 2 filhos, Ricardo da Silva Ramos Gonçalves e Maria das Graças da Silva Ramos Gonçalves. Em homenagem à filha, sua caçula tem seu apelido no refrão da música. Até 2001 é no Gogo Gugu. O casamento passou por grandes tribulações quando Nelson se envolveu com cocaína em 1958, usando drogas por anos. Sua esposa lutou contra o vício do seu esposo e, apesar disto, Nelson foi preso em flagrante em 1965 por porte de drogas e passou 1 mês na casa de detenção, o que lhe trouxe problemas pessoais e profissionais. Por todo esse tempo, sua esposa o visitou no presídio e juntava economias dela e do marido, que pagavam seu tratamento e seu advogado. Após sair da cadeia e diminuir o uso de drogas, Nelson voltou a lançar o disco A Volta do Boêmio 1, um grande sucesso. Após poucos anos, Nelson abandonou de vez o vício, sempre com o apoio de sua mulher. Totalmente recuperado, Nelson retornou sua carreira cada vez mais bem sucedida. Continuou gravando regularmente nos anos 70, 80 e 90 e reafirmando a posição entre os recordistas nacionais de vendas de discos. Além dos eternos antigos sucessos, Nelson Gonçalves sempre se manteve atento a novos compositores e chegou a gravar canções de Ângela Rorô, Simples Carinho, do Kid de Abelha, Nada por Mim, Legião Urbana, Ainda é Cedo e Lulu Santos, Como uma Onda. Compôs e gravou A Deusa do Amor com Lobão. Nelson foi ganhador de um prêmio Nipper da RCA, dado aos que permanecem muito tempo na gravadora, sendo somente Elvis Presley o outro agraciado. Durante sua carreira gravou mais de 2.000 canções e 183 discos em 78 RPM e 128 álbuns. Vendeu cerca de 75 milhões de discos, ganhou 38 discos de ouro e 20 de platina. Nelson Gonçalves faleceu em consequência de um infarto agudo do miocárdio
no apartamento de sua filha Margarete, no estado do Rio de Janeiro. O corpo do cantor Nelson Gonçalves foi sepultado no cemitério São João Batista do Rio de Janeiro. Eu termino aqui este relato histórico, onde eu contei uma parte somente da história desse grande cantor brasileiro que foi Nelson Gonçalves, aqui do Brasil. Até uma próxima oportunidade.